estudantes do terceiro ano do curso de Engenharia Civil. Eu sou o professor Jader, vocês já devem me conhecer, sou professor mediador na instituição e aceitei o desafio de estar aqui com vocês como professor mediador da disciplina de Tecnologias de Construção. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer enorme poder auxiliar no processo de aprendizagem de vocês. Para a nossa primeira aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre a locação e as fundações das nossas obras. Então, o que é importante a gente ter ciência nesse momento? De que o processo de reconhecimento, por exemplo, das fundações neste primeiro momento, é só mais uma abordagem preliminar para vocês conhecerem os sistemas e algumas classificações desses sistemas de fundações. Para no futuro, quando vocês chegarem lá na disciplina de fundações especificamente falando, vocês conseguirem realizar os cálculos de dimensionamento dessas fundações. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as principais características desses elementos e mais ou menos como que a gente seleciona para determinados tipos de obra. Então prontos? Vamos começar? Então, a importância, pessoal, do reconhecimento do tipo de solo que a gente vai estar trabalhando nas nossas edificações é importante para a gente fazer a seleção do tipo de fundação mais adequada para aquele tipo de obra. Então, como que a gente consegue reconhecer esse tipo de solo? Fazendo a sondagem, fazendo os testes no solo. E por que isso é importante? Porque muitas das patologias, muitos dos problemas das edificações que ocorrem derivam de falhas estruturais nas nossas fundações, como é o caso desse edifício coreano que eu trouxe aqui para vocês, em que a gente consegue observar uma grande inclinação aparente, tá? Decorrido a um recalque de fundação que ocorreu aqui nesta face da edificação. Isso, pessoal, provavelmente aconteceu por má dimensionamento, né? Ou por mau reconhecimento, por não reconhecimento do tipo de solo ali que seria trabalhado. Então, a seleção do tipo de fundação foi equivocada. Às vezes não foi o subdimensionamento do elemento estrutural, foi a escolha equivocada do elemento, tá? Então, por exemplo, é muito fácil a gente encontrar notícias na internet retratando, apontando sobre essas falhas estruturais que geram ruína às nossas edificações, como o caso do prédio que desabou lá em Erechim, e aí está sendo feita a perícia. O que a perícia vai apontar? Se houve, então, negligência da parte dos responsáveis técnicos ou erros no projeto. Então aí, mais uma vez, aquele alerta, a responsabilidade é nossa. Então, houve negligência, ou seja, negligenciou alguma informação que era óbvia, que era presente ali na construção daquele edifício, ou foi erro de projeto, foi má dimensionamento daquela edificação. Isso tudo vai ser averiguado, então, para apontar o que foi realmente que aconteceu e responsabilizar as pessoas que ali eram responsáveis técnicos por aqueles projetos, por aquelas obras. Dentro disso, pessoal, o ensaio de sondagem para a gente fazer o reconhecimento, as características do nosso solo, ele é regulamentado pela NBR 6484 de 2001, tá? E ele é chamado de SPT. Então, quando vocês ouvirem falar de ensaio SPT, é o Standard Penetration Test, ou sondagem de simples reconhecimento, que é um ensaio que a gente faz para reconhecer as características do nosso solo. Como que ele é realizado, então? Nós pegamos sempre faixas de 1 metro de solo, tá? E essa primeira faixa aqui de 55 centímetros, ela é uma abertura feita para ser descartada. Então, esse solo aqui a gente não utiliza no nosso ensaio. E a segunda camada de 45 centímetros é aquela que vai ser retirada para a gente, então, levar para o laboratório e realizar os ensaios pertinentes. Como que ele é feito? Então, a cada camada de 15 centímetros são contados, né, são anotados os números de golpes necessários para que haja penetração ali do martelo. Com isso, após as 3 camadas de 15 centímetros, que vai totalizar os 45, serem penetradas, o que a gente vai levar? A gente vai levar somente
os 30 centímetros finais para análise. Então, esses primeiros 15 centímetros aqui também não serão utilizados. E dessa forma, é um ensaio bem simples, é realizada a sondagem do nosso terreno para reconhecimento das características, como resistência, granulometria, desse solo que vai estar presente ali na nossa obra, tá bom? A partir disso, então, como que eu seleciono o número de sondagens por lote? Ele pode ser baseado na área construída, então, da nossa edificação, tá? Sendo que de 200 a 1.200 metros vai ser feita uma sondagem para cada 200 metros construído. De 1.200 até 2.400, eu vou realizar uma sondagem para cada 400 metros que exceder os 1.200 metros. Então, supondo que eu tenho 1.500 metros, eu vou adicionar uma sondagem? Não, porque não excedeu 400 metros. A partir de 1.600, então, eu vou adicionar mais uma sondagem ali, porque excedeu os 400 de 1.200 metros quadrados. E acima de 2.400 vai depender do plano de construção, né? Quão grande vai ser essa edificação ali que será construída, né? Então, a empresa responsável pela sondagem vai especificar esse número para o proprietário. A gente também pode determinar em função da área do terreno. Como? Então, a gente realiza 2 furos para o terreno com até 200 metros quadrados, 3 furos para terreno entre 200 e 400 metros quadrados e, no mínimo, 3 furos para determinar a disposição e espessura das camadas daquele solo. Então, pode ser que numa primeira faixa de camada eu tenha um solo mais arenoso e depois ele se torne argiloso. Isso é importante conhecer, porque se eu tomar que toda a minha faixa é arenosa, eu vou escolher um tipo de fundação que às vezes não era necessário, sabendo que as camadas mais profundas do meu solo são argilosas, tá bom? Essa é a importância de fazer a sondagem. Tendo como base, que agora vocês já sabem, como é feito o ensaio e como são determinados os números de sondagens no nosso lote, a gente vai passar para o estudo dos tipos de fundações. Quais são elas? Então, a gente pode fazer a classificação dessas fundações que a gente vai ver hoje aqui na aula a partir da profundidade delas ou então da forma como é feita a distribuição de suas cargas. Quando a gente fala em questão de profundidade, nós classificamos as fundações em rasas ou profundas, e quando a gente fala com questão da distribuição de suas cargas, elas podem ser feitas de forma direta ou de forma indireta no solo. Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem uma profundidade de solo mais fina, né? Ela não é tão profunda, e a nossa fundação ela é mais rasa, ela chega ali pouco mais da metade ali. Essa daqui a gente já tem uma camada de solo mais profunda e a fundação ela é bem mais profunda, né? Quando a gente pega aqui a faixa, ó, chega só na metade do fuste dessa daqui. Então ela tem uma camada mais profunda dentro do nosso solo. Com relação às cargas, as fundações rasas elas têm uma característica de ter a base mais alargada, porque a partir da base ela faz a distribuição de carga diretamente ao solo. As fundações mais profundas, elas têm a base mais livre aqui, mais pequena, né, menor. Então, ela também descarrega através da ponta, que a gente chama de descarregamento através da ponta da fundação, só que a sua maior área de descarga será através do fuste, por atrito lateral com o solo, tá? Ela pode ser conjunta, considerada uma distribuição de carga conjunta, porém, a mais predominante é a por atrito lateral. Os tubulões que a gente vai ver, eles têm uma base mais alargada, aqui. Eles fazem a distribuição pela base, então é aqui uma distribuição direta, e também pelo fuste de forma indireta, por atrito lateral. Tá? A gente vai conversar mais sobre isso a seguir. Começando então pelas fundações rasas. As fundações rasas, então, elas fazem a transferência de carga através de sua base. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma representação de uma fundação.
e a partir da sua base ela vai jogar diretamente para o solo essas cargas que estão sendo descarregadas da nossa edificação, tá? Então é pela base da fundação. Por esse motivo, então, esse tipo de fundação, ele vai ter uma base mais alargada, ela vai ser predominante aqui na nossa, com relação à altura que essa fundação tem, tá? Com relação aqui à NBR, o que ela traz para a gente? Dos requisitos para se caracterizar uma fundação rasa ou direta, que a profundidade, então, dessa fundação não deve exceder 2 vezes a menor dimensão em planta. Ou seja, a profundidade dessa fundação, ela sempre vai ser pequena, tá? Por isso que ela é considerada uma fundação rasa, que transmite as suas cargas de forma direta ao solo. E também elas são utilizadas em obras de pequeno porte ou no subsolo, tá? Então, obras de pequeno porte, geralmente a gente usa fundação do tipo rasa. Primeiro, a gente vai conversar um pouquinho sobre as sapatas. As sapatas trazidas no livro didático de vocês foram a isolada e a corrida. Porém, aqui para a aula de vocês, eu considerei acrescentar a sapata associada e a alavancada. A sapata isolada, como o próprio nome diz, ela é uma sapata em que ela está isolada de outros elementos estruturais. Então, ela tem aqui a sua base mais quadrada, né? Em que o seu topo aqui ele é piramidal, geralmente, para fazer a junção com o pilar, que é por onde as nossas cargas provenientes da edificação vão estar sendo descarregadas. A partir disso, essas cargas vão ser distribuídas ao solo de forma direta através de toda a base da nossa sapata isolada, tá? Ela é um elemento que trabalha sozinho aqui. Por outro lado, a sapata corrida, ela tem essa característica de ser retangular, porque ela vai pegar uma extensão ali, por exemplo, de toda uma parede que vai estar descarregando uma carga e vai atuar jogando essa carga ao solo. Então, por exemplo, toda uma carga que está vindo aqui, através dessa sapata, vai ser distribuída por toda a nossa sapata corrida para chegar ao solo e ser distribuída, tá? Também pela base. A sapata associada, ao contrário da isolada, ela, se a gente faz um corte aqui no meio, ó, é como se eu fizesse a associação de 2 sapatas isoladas. Então, por exemplo, eu vou estar recebendo uma carga aqui, outra carga aqui, e elas juntas irão, em associação, distribuir estas cargas ao solo, também por sua base, tá? Por se tratar de 2 associações de sapatas, ela vai ter também essa característica mais retangular e não quadrada, tá bom? Por fim, a sapata alavancada, então nós temos 2 sapatas de tamanhos diferentes, então são 2 elementos diferentes, em que a gente faz uma espécie de alavanca realmente, para que esses 2 elementos trabalhem de forma conjunta, em que um apoia o outro para fazer o descarregamento das cargas diretamente ao solo através de suas bases. Então, a parte de execução das sapatas, elas são bem parecidas, tá, pessoal? Elas não se diferem muito ali. Então, no geral, o que a gente tem? A gente realiza a abertura de vala, a gente faz a escavação necessária, ali conforme o projeto já vai estar especificado. Depois a gente faz o apiloamento, que é importante para que esse solo das laterais e do fundo da base da nossa sapata não fique ali exposto para estar em contato com nossos materiais, o concreto e a ferragem e contaminar. Depois a gente faz um lastro de concreto, que seria um concreto magro, ali só para fazer uma camada fina na nossa base da sapata, para não ter contaminação da ferragem, aquele contato ali, e trazer prejuízos. Depois a gente faz a parte das paredes da nossa sapata, então também para não ter contato com o solo, insere a ferragem pré-dimensionada, faz a concretagem desse elemento estrutural, impermeabiliza e por fim faz o reaterro para a gente chegar nesses exemplos aqui que eu trouxe para vocês.
Esses aqui, ó, são exemplos de sapato isolada. Então, cada uma está trabalhando de forma isolada para fazer o descarregamento de cargas aqui que estão vindo desses pilares que vão ser construídos ainda. E aqui a gente tem uma sapata corrida, em que, por exemplo, eu posso ter um pilar aqui nessa extremidade, um aqui nessa outra extremidade, e elas juntas vão fazer o descarregamento dessas cargas aqui para o nosso solo, tá bem? Elas vão trabalhar de forma aqui, ó, é uma sapata corrida, ela está no decorrer de toda essa faixa aqui dessa parede que vai descarregar carga aqui nas nossas sapatas. Então, por exemplo, se eu vou ter uma parede estrutural aqui que vai descarregar carga, ela vai descarregar ao longo de toda essa sapata que, consequentemente, vai jogar para o nosso solo. Depois, a gente tem o radier. O que seria o radier? O radier, ele é uma espécie de laje, só que no chão. Então, ele trabalha com descarregamento uniforme de cargas. Então, a carga que está sendo aplicada aqui, ela também vai ser aplicada aqui, que vai ser aplicada aqui, que vai ser aplicada aqui. E dessa forma, vão ser descarregadas para o solo de forma uniforme. Então, toda essa minha laje no chão, que é o meu radier, vai trabalhar de forma conjunta para descarregar essas cargas, tá bom? Ele é utilizado quando o solo do terreno não é resistente. Então, solos não resistentes a gente utiliza radier e também as cargas são distribuídas por toda a superfície. Isso é muito importante. No processo de execução do nosso radier, então inicia-se com a escavação do terreno. Essa escavação não é profunda, tá, pessoal? Então, a gente tem aí em torno de 15 a 25 centímetros de profundidade desse radier. Depois é feita a confecção das formas, então também é bem simples, tá? Ó, é feita as formas aqui em madeira, no perímetro aqui do nosso radier, para ele ser concretado. Depois é feito o apilamento do nosso radier. Esse apilamento que eu sempre aconselho que seja feito com compactação mecânica, ou o famoso sapo, vibrador aí, para ficar aplicado, tá? Compactação não, eu não aconselho mais uso. Depois a gente tem a passagem dos tubos. Então, a passagem dos tubos aqui a gente pode ver os tubos de esgoto, tá? A gente tem também a passagem da parte elétrica, 2, aqui conduítes, tá? E depois é feito o preparo da base. A base a gente coloca então uma primeira camada ali de 5 centímetros mais ou menos de brita 1 com brita 2 para evitar que a umidade do solo suba para o nosso radier, tá? Depois, a gente faz a inserção de uma lona plástica, que também vai auxiliar nesse processo, só que ela também vai fazer com que a água do nosso concreto não desça e a gente não perca umidade rápido desse concreto para prejudicar no processo de cura, tá? Após feito isso, a gente faz a armação da ferragem, que pode ser simples ou duplamente armado, tratando-se do radier armado, tá? Então, ela vai ficar uma malha cruzada ali, que a gente coloca até uns caranguejos, que são aqueles ferrinhos que vai separar ali para a malha não ficar relando nessa lona. E depois é feita a concretagem. Após a concretagem, que é bem tranquila também, é só esperar o processo de cura do nosso concreto e começar o levantamento de nossas alvenarias. Passando agora então para conversar um pouquinho sobre as fundações profundas. Quais são essas fundações profundas? Então, como o próprio nome diz, a característica dela é de ter uma maior profundidade. Ela vai ter o descarregamento de carga aqui pela ponta, só que o maior descarregamento é pelo atrito lateral ou atrito de fuste, tá? O fuste é justamente essa parte aqui da nossa fundação, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma fundação que ela tem uma base mais alargada aqui, o fuste vai vir daqui até aqui, tá? Isso daqui é a base da nossa fundação, este daqui é o fuste da nossa fundação. A gente considera que a soma desses descarregamentos do fuste mais a ponta é a soma do descarregamento da nossa fundação profunda. Só que é predominantemente pelo atrito lateral que ocorre esse descarregamento. A profundidade da fundação, para ela ser considerada uma fundação indireta, é de no mínimo 3 metros, tá?
e ela é utilizada em perfil, vai depender do perfil de solo que a gente tem, das edificações vizinhas e do orçamento também que está disponível para a execução daquela obra, porque uma fundação profunda ela acaba sendo mais caro do que uma fundação rasa, tá? Então aqui, as fundações que a gente vai trabalhar são as estacas, aquelas que são cravadas, que seria estaca de madeira, estaca de aço e concreto pré-fabricado, e também as estacas moldadas em loco, que são as nossas estacas escavadas, que vai ser a própria de concreto, Strauss, Frank, hélice contínua e estaca raiz. Por fim, a gente vai conversar um pouquinho sobre os tubulões. Aqui, pessoal, tem um exemplo de, por exemplo, então, aqui, ó, o solo da nossa região está nessa altura aqui. Aqui é a ligação da base do nosso pilar, o bloco de coroamento que vai fazer essa conexão do nosso pilar com os elementos de fundação. Aqui nós temos as estacas, tá? Ó. E aqui o mesmo esquema, só que para um tubulão. As nossas estacas estão colocando as cargas aqui na lateral e o nosso tubulão está jogando as cargas aqui para baixo, né, de forma direta também, além do atrito lateral aqui. Começando então com as estacas cravadas. Por que o nome delas se dá dessa forma? Porque elas literalmente são cravadas no solo, tá? Então, elas não são escavadas, elas são cravadas no solo para não ter perda de resistência. Quais são elas? As estacas de madeira, as principais características dela, então, é o diâmetro entre 18 e 35 centímetros, o comprimento de 5 a 8 metros e a tolerância de curvatura, ou seja, o quanto ela pode ter essa curvatura vai variar de 1 a 2% do seu comprimento total. A mais utilizada no Brasil é a de eucalipto. Então, quando a gente vai realizar a cravação, a gente golpeia essas estacas aqui na sua face superior e a gente faz o preparo aqui embaixo com uma base de concreto para dar maior durabilidade a esse material, tá? Depois disso, a gente tem as estacas de aço, que predominantemente são encontradas em perfil H, ou algumas pessoas chamam de perfil I, ou também duplo T, tá? Elas devem ser resistentes à corrosão, beleza? E facilmente cravadas no terreno. Por quê? Por exemplo, quando a gente tem uma estaca de madeira, que ela tem essa circunferência, toda essa faixa aqui, ó, é um maciço. Então, para a gente cravar isso daqui no solo, vai ter muito maior resistência do que um perfil duplo T desse daqui, em que a área de contato é só essa. Essa parte aqui e essa parte aqui são vazadas, então o que causa uma penetração mais fácil no nosso solo, tá? O que gera menos vibração, entre outros fatores. Em presença de águas agressivas, ela pode ser utilizada, porém deve receber o tratamento adequado, tá? Para não haver corrosão desse material ou outras intempéries que possam interferir ali e comprometer a resistência, a trabalhabilidade da nossa estrutura de fundação, tá? Por fim, a gente tem dentro das estacas cravadas as estacas de concreto pré-fabricadas. Elas são encontradas em moldes quadrados e circulares, e são armadas com barras longitudinais e estribos, similar ao que ocorre nos nossos pilares, tá? Quando a gente fala de estacas quadradas, a gente tem aí nas seções de 20, 25 e 30 centímetros. O comprimento vai variar de uma para outra e as cargas também, variando entre 20 e 40 toneladas, aí dá de 20 centímetros para de 30. Quando a gente trabalha com seções circulares, nós temos predominantemente a de 25 e a de 30 centímetros de diâmetro, tá? O comprimento delas também varia. Reparem que a de 25 ela vai ter um comprimento maior do que a de 30 centímetros, só que quando a gente compara a resistência, então uma estaca circular de 30 centímetros de diâmetro chega a 50 toneladas e uma quadrada de 30 por 30 atinge 40. Isso é uma característica de que, geralmente, esses materiais com formatos circulares tendem a ter mais resistência do que os quadrados, tá? Os retangulares. Então, aí uma característica importante para ser levada em consideração quando falamos de estacas pré-moldadas.
Agora passando para as estacas escavadas. A primeira que a gente vai conversar um pouquinho são as brocas. As brocas de concreto são predominantemente usadas no Brasil. O seu processo de execução é bem simples quando comparado às outras. Então, inicia-se fazendo a escavação com trado manual. Hoje em dia também é utilizado bastante o trado mecânico, porque esse processo de escavação, conforme a gente vê aqui na figura, é um processo bem cansativo para os nossos colaboradores da obra, nossos mestres, nossos pedreiros, nossos serventes. Então, o que acontece? Eu já tive a experiência de cravar broca na mão, com trado manual, não é fácil, não é um serviço leve, e chega uma hora que o braço da gente não aguenta, principalmente quando a gente tem camadas ali até 3 metros, porque depois de 3 metros fica complicado fazer essa escavação manual. Escavado então o nosso furo da nossa fundação, é feito o apiloamento do fundo, então com o pilão aqui, para compactar e não ter perigo de ser contaminado com o solo, né, no momento da concretagem. Após isso é feito a concretagem, então a gente insere esse concreto aqui na nossa fundação e faz o adensamento e por fim coloca as espiras metálicas aqui numa certa faixa da nossa fundação para fazer o arrasamento para depois linkar com os nossos pilares aqui. Bom, o processo de confecção das brocas é bem simples e é o mais simples dentro das estacas. Então, pessoal, depois das brocas, a gente vai conversar agora um pouquinho sobre a estaca Strauss. Como que é confeccionada a execução desse tipo de estaca? Então, é utilizado um balde sonda, tá? Esse balde sonda, ele tem um fundo falso e ele vai ser penetrado no solo com água, porque daí vai amolecendo esse solo que está aqui e sendo feita a retirada até a profundidade necessária em projeto. Após escavado, feita a perfuração desse solo, é feito o apiloamento, também por motivos de não termos contaminação aqui por solo no momento da concretagem. Instala-se então a grade, né, a ferragem da nossa fundação, com uma basezinha de concreto ali para ela não ficar em contato diretamente com o solo, e depois é feita a concretagem, o adensamento até termos nossa estaca pronta. Ela é um processo quase similar ao da broca, com a diferença do que a gente usa esse tripé de perfuração e o balde sonda, né, com água. Então ele é um processo que utiliza água para perfuração. É válido ressaltar que o balde sonda, esse tubo de perfuração, ele tem que ter o mesmo diâmetro da estaca. Então, se no dimensionamento a minha estaca vai ter 30 centímetros, esse balde sonda também deve ter 30 centímetros. Falando agora das estacas Frank. As estacas Frank, ela já é um pouquinho mais elaborado o processo dela, tá? Então, na ponta, ali, quando a gente vai adicionar o tubo de revestimento aqui, ó, que é esse tubo aqui, para fazer a perfuração, a gente tem na ponta, lá embaixo, uma bucha que é feita de brita e areia. É uma bucha bem seca, tá? Que vai estar na ponta. Conforme vai sendo apiloado, conforme vai sendo compactado aqui para esse tubo ir penetrando no solo e fazendo a escavação, essa bucha vai aprofundando, até chegar numa camada em que não vai mais baixar, porque vai ficar muita resistência ali para compactar, tá? E essa bucha vai sair de dentro do nosso tubo. Então, vocês reparem aqui, ó, que ela vira uma base aqui embaixo da nossa estrutura da fundação. Essa bucha de brita e areia recebe uma camadinha aqui de cimento, né, de concreto seco, e é compactado. Conforme vai compactando e concretando, né, fez a instalação da grade, da ferragem, vai compactando, o nosso tubo vai saindo, então, e a nossa fundação vai ficando pronta, tá? Então, qual que é a configuração final desse tipo de estaca? A gente tem a base, tá? E a gente tem o fuste aqui da nossa fundação. Essa parte aqui de baixo não faz parte do fuste, é a base da nossa fundação Frank, tá? É importante saber diferenciar isso. Depois a gente tem a hélice contínua, que já é um processo bem mais elaborado que as outras e muito interessante, porque vocês podem reparar que é um equipamento grande que é utilizado para fazer a escavação desse tipo de estaca, tá? Então, como que ele funciona?
Com uma perfuratriz, tá? Um trado mecânico, esse trado ele vai sendo colocado no solo, ele vai perfurando, 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 até a profundidade estipulada no projeto. Supondo que aqui a gente tenha 8 metros. Perfurou os 8 metros, então agora é o momento de fazer a retirada desse trado. Como ele tem todas as suas hélices ali, ele próprio já retém o solo que foi escavado. E conforme esse trado vai sendo tirado, essa hélice vai sendo tirada, aqui na ponta ela já tem como se fosse um tubo, um mangote, que vai mandando o concreto ali para baixo. Então, conforme fez a escavação, vai sendo feita a retirada dessa hélice com o solo e já é concretado para não haver contaminação ali do nosso furo, tá bom? Um processo interessante desse tipo de estaca, que é a hélice contínua, é que a ferragem ela é inserida posteriormente ao processo de concretagem. Então, essa armação de ferro, ela tem que estar no tamanho adequado, não pode estar contaminada por ferrugem, solo, outros tipos. E, por fim, estamos com a estaca pronta. Ele não é difícil, só que tem que ter bastante cuidado aí no processo de perfuração, porque após a retirada ali da hélice já é feita a concretagem e inserção das grades metálicas. Por fim, falando então da estaca raiz, esse daqui é um processo em que no processo de escavação são utilizados também tubos, tal, em que é feito com água, lama betonítica ou ar, esse processo de escavação. Após o processo de escavação, ainda com os tubos dentro do solo, é inserida a armadura, tá? Depois é feita a injeção da argamassa ou do concreto aqui, e conforme esse concreto vai entrando no nosso tubo, os tubos que foram usados para escavação são retirados, tá vendo? O concreto vai entrando, os tubos vão saindo e vão ficando aqui fora. Após tudo isso ter sido feito, a gente faz a inserção de um ar comprimido ali. Por que que faz essa inserção de ar comprimido? Porque é ele quem vai dar o acabamento final para ter o atrito lateral aqui da nossa estaca com o solo, tá, pessoal? E garantir a resistência esperada em projeto. Por fim, a gente vai falar um pouquinho dos tubulões. Os tubulões eles podem ser a céu aberto ou a ar comprimido. O processo de elaboração, de confecção deles é bem similar. O importante dizer é que pode ser feito mecanicamente a escavação então desse tubulão ou à mão, com a mão de obra ali do nosso colaborador. Isso é importante porque, conforme a gente vê nessa imagem aqui, o nosso colaborador vai ter que entrar no nosso tubulão. E o tubulão ele é profundo, tá? Para fazer essa escavação. É um processo perigoso, é um processo que chega a ser sufocante ali, tá? Para quem não gosta de se sentir um pouco enclausurado, é um trabalho um pouco sufocante e que exige ali algumas especificidades das normas de segurança no trabalho, tá, pessoal? É importantíssimo porque bastante acidente já aconteceu com escavação de tubulão. Então é feita a escavação, deixa ele bem compactadinho, bem apiloadinho aqui, para então receber a ferragem e a concretagem de todo o furo, tá bom? E aí vocês podem estar me perguntando, professor, como que eu faço a escolha da minha fundação, então, depois de todas essas características que a gente estudou? Vamos lá que eu trouxe algumas dicas para vocês. A primeira pergunta que você tem que fazer é por que a escolha desse tipo de fundação? Por que que eu vou escolher esse tipo de fundação? Por que que eu vou escolher uma sapato? Por que que eu vou escolher uma estaca hélice contínua? Né? Cada uma tem as suas especificidades. Como que eu vou escolher? Então, com base em que eu vou fazer a escolha dessa fundação? Do meu tipo de solo? Da carga que essa fundação vai ter que suportar? Esses são alguns parâmetros. A gente tem que estar certo, certificar-se de que a escolha satisfaça as condições técnicas e econômicas da obra. A minha NBR permite que eu utilize esse tipo de fundação para aquele tipo de obra, para aquele tipo de solo? Beleza? Porém, dentre todas as possíveis que a NBR permite, qual vai ser a que tem a maior viabilidade econômica para a minha edificação? Isso é importante de ser levado em consideração.
É importante que se conheça as edificações vizinhas e suas fundações. Por quê? Vamos supor que você chega ali num loteamento e que já tenha 10 casas construídas e as 10 usaram brocas de concreto. É um sinal de que você também possivelmente vai utilizar brocas de concreto. Só que é interessante reconhecer o tipo de solo, é interessante fazer uma sondagem para ter certeza, porque o que te garante que ali no seu lote pode ter uma mina d'água e abaixo de 2 metros você vai encontrar um lençol freático. Só fazendo um ensaio de sondagem, um teste de sondagem no seu lote. Características do subsolo, então é isso que eu falei, para reconhecimento das faixas, então pode ser que eu tenha uma faixa de 1,5 m de areia e depois uma faixa bem argilosa, ou encontre pissarra, né, que depois é difícil ali de perfurar. Eu posso ter presença de água, do nível de água ali, as cargas a serem transmitidas à fundação, então quanto de carga que essas fundações vão aguentar, e o limite, né, a limitação do tipo de fundação. Cada uma tem as suas características, cada uma tem as suas limitações e é importante reconhecê-las. Então, de forma geral, o problema de escolha de fundação sempre é resolvido por eliminação. De que forma? Tendo conhecimento técnico de cada tipo, reconhecendo as características de cada tipo de fundação. Não tem para onde correr. É preciso reconhecer as características para fazer a seleção de um tipo de fundação. A partir disso, então vamos lá. A gente tem uma primeira opção aqui para quando a gente fala de fundação direta rasa. Elas são indicadas para solos com resistência à penetração maior do que 10, quando a gente faz um ensaio de sondagem. Elas não devem ser executadas em aterros não compactados. Então, se eu fiz um aterramento e não está bem compactado, aconselhável não utilização. Argilas moles, areias fofas e muito fofas. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho solos ali, como é a da característica do litoral santista, né? Totalmente arenoso, não utilizar. E também a existência de água, onde o rebaixamento do nível da água não se justifica economicamente. Porque é possível a gente fazer o rebaixo do nível de água, só que muitas vezes ele vai sair mais caro do que eu adotar uma fundação profunda. Então, é melhor que eu adote outro tipo de fundação do que fazer o rebaixamento do nível de água. Se o rebaixamento se justificar economicamente, beleza, então vamos ver um tipo de fundação rasa para utilização, tá bom? Entre outras características. Segunda opção, então quando que a gente pode usar tubulão a céu aberto? Quando ele for acima do nível da água, tá? Utilizado para qualquer faixa de carga, então ele aguenta, ele suporta cargas pequenas e cargas altas, e sua execução não causa vibração. Então, assim, talvez eu tenha uma vizinhança que já tem casas antigas. Então, para eu executar um tipo de fundação ali que vai vibrar muito, vai causar muito barulho, vai prejudicar aquela vizinhança, as edificações vizinhas. Então, o tubulão tem essa característica de não causar vibração no momento de sua execução. Tubulão a ar comprimido, então eu posso usar abaixo do nível da água e recomendados para cargas elevadas, acima de 3.000 kN. As estacas escavadas com trato sem fluido estabilizante. Obras de até médio porte, elas não provocam vibrações e sempre acima do nível da água, tá? As que são feitas com fluido estabilizante, obras de grande porte e abaixo do nível da água. Quando a gente fala especificamente da hélice contínua, ela tem uma característica de não causar vibração e descompressão no terreno. Então, por exemplo, se eu vou construir perto de um monumento histórico, é importante eu não ter altas vibrações e descompressão? Com certeza. Talvez a hélice contínua seria uma das opções, a depender do porte da obra, claro. A área de trabalho deve ser de fácil movimentação, porque o equipamento para a perfuração da hélice contínua é muito grande, então eu exijo que o meu canteiro tenha livre circulação. E não pode ser executado em matacão ou rocha. Quando a gente fala de estaca raiz, ela também não produz altas vibrações ou choque no terreno, ela perfura a rocha e o equipamento é de pequeno porte, então quando eu tenho restrição de logística para movimentação dentro do meu canteiro, talvez a estaca raiz ela se destaque um pouquinho com relação à estaca hélice contínua, tá? E pode ser executada na vertical ou
inclinada também. As estacas pré-moldadas, aí falando um pouquinho agora das estacas cravadas. A faixa de carga que elas aturam, né, que elas suportam, estão entre 200 e 1.500 kN. Elas podem ser feitas abaixo do nível da água. Não é aconselhável executar na presença de pedregulho ou de matacões, tá? E não executar em locais com construções vizinhas em estado precário. Então, assim, se você já viu que aquela construção ela tá ali precariazinha, ela tá mais de 30 anos, não é legal porque no momento de cravar essa estaca no solo, vai causar vibrações e você pode arrumar problema com os seus vizinhos. Pode causar danos à edificação deles, tá? Que vai ser decorrente de uma coisa que já existia? Sim. Só que você sabendo disso, você não pode agravar a situação. É responsabilidade sua também ter esses conhecimentos técnicos. Para as estruturas metálicas, então, as estacas metálicas, a carga que elas suportam está entre 4.000 e 2.500 kN. Recomenda-se, né, quando se deseja evitar vibrações na cravação. Como a gente conversou, o perfil, por exemplo, duplo T, ele vai causar bem menos vibração do que um maciço de madeira, aqui, né, ou de concreto para ser cravado. Por quê? Porque a área em contato com o solo é bem menor, então ela é cravada de forma mais fácil, o que gera menos vibração. Serve de apoio para pilar de divisa e também abaixo do nível de água pode-se utilizar, desde que devidamente tratado para não haver corrosão do nosso aparelho estrutural. As de madeira, a faixa de carga que ela vai suportar está diretamente ligada com o diâmetro, então, dessa tora de madeira ali que vai ser utilizada. Abaixo do nível de água, elas podem ser utilizadas desde que totalmente embutidas, tá? Então, quando a gente tem muita variação do nível de água no nosso terreno, não é aconselhável utilizar. E o seu uso é limitado pela presença de solo compactado ou solos muito rígidos. Quando a gente tem um solo muito duro, pessoal, não é aconselhável a utilização de estacas de madeira, tá? Por fim, eu vou trazer sempre para vocês, então, um Dica aí, professor, que são coisas diferentes que eu acho que a gente pode indicar para vocês, para que vocês utilizem na carreira de vocês, utilizem no decorrer do estudo de vocês para crescer cada vez mais. O dessa semana, então, é um programa online totalmente gratuito para dimensionamento de fundações. Professor, eu ainda não aprendi a dimensionar. Beleza, mas você mexendo ali nesse programa, quando você chegar na disciplina de fundações propriamente dita, para calcular essas fundações, você já vai ter noção do programa e vai ser muito mais fácil você conciliar o conhecimento prático com o teórico, tá? Então esse programa ele é chamado de Solid Base, ele está disponível através do site solidbase.com.br. Aqui é a interface, tá? Quando você entra no programa, então você pode abrir aqui um novo projeto. Ele vai pedir uma ficha que você vai preencher com as características da sua obra, toda a documentação pertinente, os outros projetos que você já fez. Então aqui ele traz alguns parâmetros do que está sendo realizado por outras pessoas que utilizam também o software. Então assim, é bem interessante que vocês comecem a correr atrás disso e eu vou procurar em todas as nossas aulas trazer um Indica aí, professor, para auxiliar vocês no processo de aprendizagem. Pessoal, foi um prazer estar ministrando essa aula para vocês. Nos encontramos na semana 2. Tenha uma excelente primeira semana da disciplina, todos animados, com força total, para encerrarmos nosso ano aí no módulo 54. Um abraço e bons estudos!